Chamo-me Ana Teresa Freitas, sou engenheira informática do Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior de Técnica, sou professora catedrática e atualmente presidente do departamento. Eu tinha uns 10 anos e houve um professor de trabalhos manuais que me fez um desafio que era de construir um presépio. E o presépio tinha uma lâmpada e tinha uma pilha e era carregar no interruptor e a pilha acendia. Aquilo para mim foi um deslumbramento. E nesse momento eu disse, eu gostava de ser engenheira destas coisas. Na altura estava-me a referir à área da engenharia eletrotécnica. Não fazia a mínima ideia do que é que isso era, mas era daquele tipo de dispositivos que eu gostava de ser engenheiro. Eu fiz na Madeira até o 12º ano e depois candidatei-me ao técnico ao curso de Engenharia Eletrotécnica de Computadores. Na altura não havia Engenharia Informática e por isso este era o curso que nos permitia ter acesso a toda a nova tecnologia de computadores. Estavam a começar a aparecer os primeiros portáteis, o Spectrum, que na altura, mas estava nessa altura, era o grande nascer das telecomunicações. E como tal, tudo o que era comunicações, radares, parabólicas, era esse o momento do desenvolvimento das telecomunicações. Quando eu terminei o curso, eu não estava propriamente a pensar continuar uma área de investigação, não tinha pensado. Os meus colegas estavam todos a candidatar-se a empresas, foi à altura das primeiras telecoms, da TMN e dos primeiros telemóveis portáteis, e como tal eu tinha da CIBS com as caixas multibanco, tive vários colegas que foram para esses projetos, e eu estava ali numa transição entre notem que nós acabamos um curso de 5 anos, era uma licenciatura, mas era uma licenciatura de 5 anos. Eu gostava muito de microeletrónica e na altura eu já estava num projeto de investigação no INESC, na altura INESC, que é o Instituto Nacional de Engenharia, Sistemas e Computadores, e tive um professor que me desafiou a eu entrar num projeto de microeletrónica. E tínhamos que construir uma sala limpa para criar protótipos de circuitos integrados. Essa sala limpa ainda existe, hoje em dia, foi o professor Luís Vidigal, e como tal, eu ia para a indústria quando recebi este convite. E este convite implicava eu ficar a fazer mestrado. Eram mais 4 anos. Hoje era mesmo muito tempo, porque eram 5 anos, depois mais 4 anos. Mas como aqueles 4 anos era para estar envolvida num projeto de microeletrónica, numa sala limpa, em que a gente tem que se vestir com todos os cuidados, trabalhar com uma tecnologia de ponta, eu achei aquilo fascinante e acabei por ficar na investigação. Quando se abre um computador e vemos aqueles chips pretos, a eletrónica que está dentro dos processadores, essa eletrónica chama-se microeletrónica. Não se trabalha com condensadores ou com bobines ou com peças grandes da eletrónica, mas sim com coisas. Eu na altura trabalhava com uma tecnologia que tinha uma dimensão de 1.2 microns, 1.2 vezes 10 elevado a menos 6. E hoje em dia ainda é mais pequenina. Logo tinha que ser trabalhada numa sala onde nós estávamos todos protegidos de partículas, qualquer partícula em cima do circuito estragava o circuito, tem toda uma tecnologia de ponta associada ao desenvolvimento dessa eletrónica. Eu, quando acabei o doutoramento, eu tive uma oportunidade, eu acabei o doutoramento na área da microeletrónica, mas onde eu estava a desenvolver software. Logo, eu não desenhava circuitos, eu programava os circuitos, e esse software era sobre desenvolver algoritmos que permitissem aos circuitos trabalharem com o mínimo de consumo possível. Chama-se isso low power, baixo consumo. Eu, para desenvolver essa área de investigação, eu tinha que ir para os Estados Unidos, porque aqui em Portugal havia muito poucas oportunidades, logo eu teria ter que fazer um pós-doc na Califórnia, Silicon Valley, era onde as coisas estavam todas a arrebentar. Tentei perceber o que é que eu conseguia fazer de Portugal com o conhecimento que eu tinha na altura. E isso foi à volta de 2001. E 2001 foi o ano em que houve a sequenciação, o primeiro draft da sequenciação do genoma humano. E em que a administração americana decidiu que aqueles dados, que é um volume de dados enorme, não eram privados, teriam que ser disponibilizados ao público para benefício da humanidade. E eu percebi que os mesmos algoritmos
que eu usava para perceber se os transistores se ligavam uns aos outros eram exatamente a mesma metodologia que eu podia usar para saber se um gene no nosso genoma está ligado a outro e depois está ligado a outro e depois está ligado a outro. E tentei fazer essa transição. Não foi fácil, porque eu não tinha estudado biologia há muitos anos. Eu acho que estudei biologia até o 9º ano, depois a partir daí fui para a área de engenharia. Então, o facto de eu estar numa escola como o técnico ajudou muito, porque eu era professora em engenharia eletrotécnica e agarrei num conjunto de alunos meus e fomos fazer disciplinas de engenharia biológica. Então eu ia para o laboratório com os alunos e fomos estudar genética. Fomos estudar genética, fomos estudar biotecnologia e fizemos um conjunto de cadeiras de engenharia biológica e ficamos a perceber como é que os dados eram gerados, o que era aquela temática. Comecei a ler muito sobre genética e a dada altura, quando acabei esse período, disse, ok, então eu vou desenvolver uma área que se chama biologia computacional, que é a área onde nós usamos software e desenvolvemos software para analisar dados da genética, dados ómicos de várias áreas da genética e também dados da saúde. E por isso nasceu toda a componente da saúde na minha vida. Nesse percurso todo, na minha investigação, uma das coisas que eu senti sempre é que eu talvez era mais engenheira do que investigadora. No sentido em que eu desenvolvia uma coisa e tinha um prazer muito grande em que essa coisa, o algoritmo, se tornasse num produto e fosse usado por pessoas. Não me bastava escrever um artigo e ter um algoritmo publicado num sítio qualquer. Então desenvolvemos bases de dados que depois eram usados por investigadores no mundo inteiro, desenvolvemos algoritmos que eram usados por investigadores no mundo inteiro. E a dada altura surgiu um desafio com outras colegas aqui do técnico, então, e se nós tentássemos aplicar estas metodologias à área da genética humana, na área da cardiologia? Foi uma ingenuidade grande, mas tentei abraçar um desafio que é, então, o que é isso de ter uma empresa? Foi um risco, porque já era mais velha do que hoje em dia os jovens fazem empresas muito, muito cedo, às vezes acabando um nível de mestrado, um nível de doutoramento. Eu já tinha 42 anos quando disse, ok, vamos tentar perceber o que é essa história de ter uma empresa. E foi preciso voltar outra vez à estaca zero. É um desafio enorme em Portugal desenvolver uma empresa na área da saúde. Não há investimento. É uma área de elevado risco. Portugal é um país muito pequenino, logo não é um país que tem população em número suficiente para que mesmo que você faça um bocadinho consiga entrar num modelo de financiamento, de revenue, que permita à empresa sobreviver. Não permite. Todas as empresas que nascem em Portugal nascem cá dentro para fora. Agora, na área da saúde, é uma área altamente regulada e nascer aqui dentro e lá fora ao mesmo tempo é ter que lidar com a regulamentação interna, ter que lidar com a regulamentação de outros países. Logo, foi um percurso difícil. 2011 foi aquela altura em que estávamos realmente a começar as primeiras incubadoras em Portugal. Já havia alguns fundos de investimento, mas não eram muitos. Na realidade, na altura, eu fui investida pelo Espírito Santo Venture. Hoje em dia tem outra vantagem, que é, ao termos alguns casos de sucesso, e vários, muitos até para a dimensão do país que temos, mais na área da informática, como a OutSystems, como a Talkdesk, como a Feedzai. O que é que acontece? Os investidores ganham confiança que naquela área é possível investir e é possível ter uma empresa que cresce e que é um unicórnio. A área da saúde não tem exemplos, porque é uma área difícil, é uma área onde o mercado está muito preso. E por isso nós tentamos fazer uma empresa num modelo que se chama, hoje em dia é mais conhecido, chama-se Technology Push. Um Technology Push é mais ou menos o que a Apple fez com os iPhones. Nós não estávamos em casa a pensar que queríamos um iPhone. O iPhone aconteceu e as pessoas aderiram a uma tecnologia. A maior parte das empresas não é assim, nascem de uma necessidade do utilizador. A Art Genetics não. A Art Genetics é uma empresa que fez um Technology Push, criou uma tecnologia
criou um produto novo e tentou perceber, mostrar ao mercado que o mercado precisava daquele produto. Há uma dificuldade muito grande, continua a haver um enquadramento fiscal muito complicado para os investidores em Portugal. Esta história de um investidor, e confunde-se muito o que é uma startup, do que é uma empresa média e do que é uma empresa que já está a crescer. Isto porque realmente o panorama empresarial nacional é 90% das empresas são empresas pequenas ou médias. Não temos um panorama de muitas grandes empresas. Não há escala. E então é fácil dizer, tudo é uma startup, tudo está no início. Mas as startups que entram têm um modelo de estar e de funcionar muito diferente de uma empresa familiar. Uma startup é uma empresa que tem que ser investida, tem que crescer, tem que fazer um exit, tem que trazer lucros aos investidores e depois tem que se largar e deixá-la ir. Não é um bebê que cresce e se entrega a uma próxima pessoa para o fazer crescer. O que acontece é que é muito difícil trazer investidores para Portugal se tivermos um enquadramento em que uma empresa com esta dinâmica paga o mesmo nível de impostos de uma empresa que está há 40 anos no mercado e que tem uma faturação regular e que não está à procura de crescer com grandes números, múltiplos de crescimento. É mais fácil aos investidores pedir para as pessoas instalarem a empresa ou na Suíça, ou em Luxemburgo, ou na Irlanda, onde o ecossistema financeiro é melhor. Depois, há outra área onde é mesmo muito complicada, que é a área fiscal. Uma coisa é os benefícios do Estado em arranjar financiamentos, em diminuir a carga fiscal no sentido do IRS, o IVA, mas os IRCs das empresas. Outra coisa é toda a forma como a nossa autoridade tributária ou a nossa máquina fiscal entende isto. Eu tive auditorias na minha startup que me perguntavam ao fim de 5 anos o que é que eu estava a fazer, porque devia estar a fazer alguma coisa muito estranha, porque há 5 anos que não dava lucro. Eu dizia, mas uma startup na área da saúde dá lucro ao fim de 7, 10 anos. Não, isso não pode ser, vocês devem estar a colocar o dinheiro noutro sítio. Logo, não haver uma compreensão para os mecanismos, às vezes legais, fiscais, que as startups têm que usar. Por exemplo, eu tinha um mecanismo de stock options para os meus funcionários. A autoridade tributária não percebia isto. Mas o que é essa história de uma stock option? Se tem stock option, é dono da empresa, paga impostos. Não, é uma empresa que ainda não dá lucro, não pode pagar impostos ainda, é uma stock options virtual. Logo, há todo um conjunto de mecanismos para reter bons funcionários, para reter talento, para agilizar o investimento, que países como os Estados Unidos e muitos países europeus já têm um nível de maturidade muito diferente do que aquele que nós temos em Portugal. Nós temos realmente de fazer com que Portugal produza mais. E eu acho que só há uma solução, que é nós temos, como portugueses, deixar o país ter estratégia. E ter estratégia quer dizer fazer escolhas. Nós não podemos estar permanentemente numa posição em que, se o governo diz esta área vai ser estratégica, vamos pôr uns milhões, uns bilhões nisto. E toda a comunicação social e toda a sociedade vira-se do avesso e diz, então e esta, e a outra área, e a outra área, e a outra área. Calma, é estratégia. Quando nós somos pobres ou menos ricos, nós primeiro temos que ter estratégia, até ter um nível de conforto para poder a seguir investir em todas as áreas. E como em Portugal temos esta mania de que temos que investir em todas as áreas, porque caso contrário, se eu não invisto aqui ou deste, queixa-se, se eu não invisto ali o outro queixa-se, não investimos em área nenhuma, porque não há dinheiro para investir dessa maneira. E temos bons exemplos na Europa. Noruega era um país pobre. Obviamente tem recursos de petróleo que Portugal não tem. Mas a dada altura tiveram uma estratégia. Vamos ser bons na área do petróleo e na área do mar. Agora são ricos. Agora podem ser bons nas áreas todas que quiserem. Mas nós, enquanto não tivermos estratégia, porque essa estratégia é o que nos pode fazer investir em empresas tecnológicas. Nós temos que investir em empresas tecnológicas. Vamos investir no turismo. Turismo, é verdade, o turismo é fantástico, mas o turismo não escala. Há de ser sempre um funcionário a servir uma pessoa, não escala. A grande ferramenta de uma nação é a educação.
que diga-se o que se disser, é a educação, porque sem educação e sem pessoas formadas nós não conseguimos fazer as fábricas do futuro, não conseguimos fazer as tecnologias do futuro. Isto quer dizer que nós temos que entrar na educação dos jovens cada vez mais cedo com componentes de engenharia, com componentes de informática logo no primário, com componentes de engenharia à medida que os jovens vão sendo educados ao longo do seu ciclo de estudos até o 12º ano. E temos que desmistificar, junto, em particular, das famílias, o que é essa coisa de ser um engenheiro, não é? Eu muitas vezes digo que as pessoas podem ser o que quiserem na vida, desde que façam engenharia primeiro. É porque a engenharia dá-nos uma capacidade de pensar no abstrato, de integrar sistemas complexos. E isso é muito importante para todas as disciplinas. Eu acho é que temos que começar muito mais cedo nas formações a explicar que o treino em física, matemática, em ciências exatas é muito importante para qualquer área do conhecimento. Estrutura a forma como nós pensamos. Eu recomendo às pessoas de 10 em 10 anos em mudar de área. Eu fiz isso. Eu tive 10 anos na engenharia eletrotécnica, tive 10 anos na área da saúde, depois mudei para a indústria, 10 anos na indústria, depois voltei agora para a academia, agora estou na gestão académica, logo já estou a fazer outra coisa. Porque esta mudança, ao fim de 10 anos, normalmente, 10 anos é o tempo que nós precisamos para sermos peritos numa determinada área. E quando mudamos para outra área, nós levamos todo um conhecimento que é de translação de uma área para outra. E é nestas transições que se fazem as grandes descobertas. Quando se aplica conhecimento de uma determinada área numa outra área que não tinha a ideia de que aquilo poderia ser usado. E por isso há tempo. Se há tempo, aproveitem o tempo.